Há momentos em que a vida parece colocar à prova cada fragmento da nossa serenidade, pessoas que nos ferem, palavras que nos atravessam como lâminas, situações que parecem arrancar de dentro pouco de paz que ainda nos restava. E é nesses instantes, quando o coração se aperta e a mente grita, que descobrimos se somos escravos das circunstâncias ou senhores de nós mesmos. Mas antes de continuar, eu te peço algo simples. Fica comigo até o fim desse vídeo. Porque se você realmente aprender a dominar o que vamos conversar aqui, nunca mais vai sofrer com pessoas ou situações, vai começar uma das jornadas mais libertadoras da sua vida, o domínio sobre si mesmo. Por que nos deixamos dominar por pessoas e circunstâncias que não merecem tanto poder sobre nós? Porque não aprendemos a gerenciar nossos pensamentos, nossas emoções e nossos impulsos. Vivemos reagindo automaticamente sem perceber que quem reage perde o controle, quem compreende governa. A mente humana é como um palco. Milhares de pensamentos sobem a esse palco todos os dias, competindo por atenção. Alguns são tranquilos, outros são tempestades. E é o eu, a parte mais nobre da nossa inteligência, quem deveria escolher quem entra em cena, mas quase ninguém faz isso. Vivemos com o palco tomado por atores descontrolados. A ansiedade, o medo, o orgulho ferido, a raiva contida. E quando deixamos que eles assumam o comando, não reagimos com sabedoria, reagimos com impulsividade. Você já percebeu como uma única palavra pode mudar o seu dia inteiro? Alguém te critica e de repente o coração dispara, o rosto esquenta, a mente cria um diálogo interno com 1000 respostas e justificativas. Tudo isso acontece porque o eu não está no controle. O que te fere não é a palavra em si, mas o significado que a sua mente atribui a ela. Quando alguém te chama de incompetente, por exemplo, o som entra pelos ouvidos, mas é o seu sistema emocional que decide se isso será uma ofensa ou apenas uma opinião irrelevante. E esse sistema emocional precisa ser educado. Durante décadas de estudo sobre a mente humana, eu percebi que quem domina os próprios pensamentos domina o próprio destino. Mas dominar a mente não é silenciá-la, é escutá-la sem ser prisioneiro dela. É aprender a observar os pensamentos como quem assiste a um filme, sem se confundir com o enredo. Você pode pensar, mas Augusto, isso é possível mesmo? Sim, é um processo. E todo processo começa com consciência. Por que reagimos tanto ao que os outros fazem, dizem ou pensam sobre nós? Porque nos acostumamos a viver para fora e não para dentro. Desde pequenos, fomos ensinados a agradar, a corresponder, a evitar conflitos, a buscar aprovação. Crescemos acreditando que o olhar do outro define o nosso valor. E o resultado disso é devastador. Passamos a viver em função das expectativas alheias e esquecemos de construir a nossa própria identidade emocional. O segredo para nunca mais sofrer com pessoas ou situações não é fugir delas, é aprender a não ser escravo delas. Quando alguém te ataca, não é você o alvo, é o próprio desequilíbrio emocional dessa pessoa projetado em você. Quando alguém te critica, não é sempre sobre você, muitas vezes é sobre a frustração que o outro carrega dentro de si. E quando você aprende isso, começa a viver com leveza. Você não leva tudo para o lado pessoal. Você compreende. E quem compreende, transcende. Você já tentou controlar o comportamento dos outros e percebeu que é impossível? Pois é. Porque o controle nunca está fora, está dentro. Você não pode controlar o que dizem sobre você, mas pode controlar o significado que dá a isso. Você não pode impedir que alguém te rejeite, mas pode escolher não se rejeitar. E é aqui que nasce a verdadeira liberdade emocional. Dominar os pensamentos é como aprender a dirigir. No início, tudo parece confuso, muitas emoções, muitas reações. Mas com prática você começa a perceber os sinais, a antecipar os perigos e a frear antes de colidir. A maturidade emocional é exatamente isso, frear antes de reagir. Quantas vezes você reagiu e depois se arrependeu profundamente? Todos nós já passamos por isso. Falamos o que não devíamos, gritamos quando podíamos ter silenciado, nos afastamos de quem amávamos, mas a boa notícia é que nada está perdido. O cérebro, ele é plástico, ele aprende, ele muda. E quando você começa a observar seus pensamentos sem se identificar com eles, a mente se reorganiza. Você começa a reagir menos e a compreender mais. A cada crítica que te ferir, pergunte-se
O que essa pessoa está me mostrando sobre ela mesma? A cada frustração, pergunte: o que a vida quer me ensinar com isso? Essas perguntas transformam a dor em sabedoria e o sofrimento em consciência. Você já percebeu como as pessoas emocionalmente maduras raramente se ofendem? É porque elas aprenderam o segredo mais poderoso da mente. Nada do que vem de fora pode destruir quem está em paz por dentro. A ofensa só encontra morada em quem ainda carrega feridas abertas. E essas feridas se curam com autoconhecimento, não com vingança. Quem busca entender a si mesmo, deixa de exigir que o mundo o entenda. Então, a partir de hoje, toda vez que algo te irritar, pare por alguns segundos, respire, observe o pensamento, não reaja. Apenas perceba. Esse simples ato já é um treinamento do seu eu como gestor emocional. É assim que você começa a dominar a sua mente, não lutando contra os pensamentos, mas ensinando-os a te servir. Dominar isso é mais do que uma técnica psicológica, é uma arte. A arte de não permitir que o caos dos outros determine o seu estado interior. A arte de compreender antes de julgar. A arte de escolher o silêncio quando a reação seria uma prisão. E lembre-se, ninguém te tira a paz, você é quem a entrega. Recupere-a. Cuide dela. O mundo pode continuar barulhento, as pessoas podem continuar críticas, mas dentro de você pode existir um lugar intocável onde mora a serenidade. Esse lugar é o seu eu. E é nele que começa o verdadeiro domínio. Você está pronto para assumir o controle da sua mente ou vai continuar deixando que os outros escrevam o roteiro das suas emoções? A escolha é sua, mas se decidir continuar aqui, nas próximas partes eu vou te ensinar, passo a passo, como fortalecer o seu eu, para que ele se torne o autor da sua história e não um refém das circunstâncias. Há uma diferença enorme entre se proteger e se fechar. Quem se protege, amadurece. Quem se fecha, adoece. Proteger-se é desenvolver consciência. É erguer limites saudáveis. Fechar-se é construir muros emocionais e deixar o medo decidir por você. E é justamente aqui que entra o papel mais importante da sua mente, o papel do eu como gestor emocional. Eu costumo dizer que o eu é como o diretor de um filme chamado Vida Interior. Ele não pode impedir que cenas difíceis apareçam, mas pode escolher como reagir diante delas. O problema é que a maioria das pessoas não vive sob a direção do eu, vive sob o domínio das emoções. Quando a raiva assume o comando, o eu se cala. Quando o medo fala alto, o eu desaparece. Quando o orgulho é ferido, o eu é substituído pelo instinto de defesa. E assim, sem perceber, passamos a vida reagindo, não vivendo. Você já percebeu como é fácil perder o controle diante de uma crítica e tão difícil mantê-lo diante de um elogio? Isso acontece porque o eu enfraquecido vive da opinião dos outros, positiva ou negativa. Quando te elogiam, você sente que existe. Quando te criticam, sente que desaba. Mas o verdadeiro amadurecimento emocional começa quando você entende que nem o aplauso te engrandece, nem a crítica te diminui. Você não é o que os outros dizem sobre você, você é o que aprende sobre si mesmo. O eu é o centro da consciência, o guardião da sua lucidez. Ele é quem precisa aprender a observar os pensamentos sem se confundir com eles. Se um pensamento negativo surge e não sou capaz, nunca serei feliz, ninguém me entende. O papel do eu é não permitir que essa voz se torne uma verdade. É questionar, filtrar, reeducar. Porque todo pensamento que não é questionado se transforma em crença. Quantas crenças você carrega que não são suas, mas foram plantadas por alguém? Talvez te disseram que você é difícil, que é sensível demais, que não vai conseguir, e sem perceber você acreditou. O eu precisa reaprender a escolher o que entra no seu território emocional. Nem todo comentário merece atenção. Nem toda ofensa merece resposta. Nem toda lembrança merece morada. Durante anos de atendimentos clínicos, conheci pessoas que tinham uma inteligência brilhante, mas viviam emocionalmente aprisionadas. Elas sabiam o que deviam fazer, mas não conseguiam reagir com sabedoria. O motivo? O eu estava enfraquecido, e um eu fraco não consegue gerir pensamentos fortes. Você sabe o que enfraquece o eu? A pressa, o excesso de autocobrança, o hábito de viver no automático e o medo de decepcionar os outros.
Vivemos em um mundo que valoriza o fazer, mas esquece o ser. O eu precisa de pausas, de silêncio, de reflexão. Sem isso, ele se perde no ruído da mente. Eu lembro de uma paciente que dizia: doutor, eu vivo cansada de me defender. Cada vez que alguém me ataca, eu sinto que preciso provar meu valor. E eu lhe disse: enquanto você sentir necessidade de provar algo, o outro continuará tendo poder sobre você. Provar é um fardo, compreender é libertação. Ela chorou, mas depois me disse: pela primeira vez entendi que posso me proteger sem me endurecer. E esse foi o começo da sua cura. Você tem se protegido ou se fechado? Proteger-se é colocar limites com amor. Fechar-se é construir muros com medo. Quando você se protege, você se respeita. Quando se fecha, você se afasta até de si mesmo. E nenhuma dor se cura no isolamento. O coração humano precisa de espaço para respirar, de vínculos para crescer e de lucidez para não repetir velhos padrões. O eu maduro é aquele que observa o caos interno sem se perder nele. Ele reconhece a dor, mas não se identifica com ela. Ele acolhe a raiva, mas não deixa que ela dite suas ações. Ele sente o medo, mas caminha mesmo assim. E, acima de tudo, ele compreende que toda emoção tem uma mensagem, não um castigo. Você já percebeu que quanto mais tenta mudar o outro, mais se frustra? Isso acontece porque mudar o outro é impossível, mas mudar a forma como você reage ao outro é libertador. Quando você aprende a dizer não sem culpa, o eu se fortalece. Quando você entende que pode se afastar sem odiar, o eu amadurece. Quando você escolhe o silêncio em vez da resposta impulsiva, o eu vence. E essa vitória é silenciosa, mas poderosa. A mente é como uma empresa. Os pensamentos são os funcionários, as emoções são os departamentos e o eu é o gestor. Se o gestor não acompanha, a empresa entra em caos. Mas quando o gestor está presente, observando, orientando, reorganizando tudo, encontra seu equilíbrio. E é esse equilíbrio que transforma sofrimento em aprendizado. Mas há um detalhe essencial: ninguém nasce com o eu forte. Ele se constrói, se educa, se treina. Cada vez que você observa um pensamento antes de reagir, o eu cresce. Cada vez que escolhe o perdão em vez da vingança, o eu amadurece. Cada vez que opta pela calma diante da injustiça, o eu se ilumina. Dominar isso é uma prática diária, não um evento isolado. Você tem treinado o seu eu ou tem deixado que o medo decida por você? A maioria das pessoas não percebe, mas vive terceirizando o comando da própria mente. Terceiriza o medo, a ansiedade, a opinião dos outros, mas ninguém pode viver plenamente assim. Quem não governa o próprio interior é governado pelo caos exterior. A boa notícia é que o eu pode ser fortalecido a qualquer tempo da vida. Mesmo que você tenha passado anos reagindo sem pensar, ainda é possível reconstruir o caminho da serenidade. Tudo começa com pequenos atos de consciência. Respirar antes de responder. Observar antes de julgar. Refletir antes de agir. Esses gestos simples têm um poder imenso. Eles devolvem ao eu o papel que sempre foi dele, o papel de guardião da paz interior. E quando o eu está desperto, nada nem ninguém pode te manipular emocionalmente. O eu forte não é frio, ele é lúcido. Não é indiferente, é sábio. Ele sente, mas não se afoga. Ele ama, mas não se anula. Ele compreende que sofrer é humano, mas permanecer sofrendo é uma escolha inconsciente. Poucas coisas machucam tanto quanto uma crítica, especialmente quando vem de alguém que amamos ou respeitamos. A mente, tão veloz, começa a criar diálogos imaginários, justificativas, ressentimentos. O coração se contrai, a respiração muda e a alma se fecha. Mas há uma verdade que pode te libertar para sempre. Ninguém tem o poder de te ferir, a menos que você entregue esse poder. Antes de prosseguir, eu te peço que fique comigo até o fim desta parte. Porque se você aprender a transformar as críticas em combustível, em vez de feridas, nunca mais será dominado pelas palavras dos outros. Por que sofremos tanto com o que dizem sobre nós? Porque confundimos opinião com identidade. Achamos que o olhar do outro revela quem somos, quando na verdade ele revela apenas quem o outro é. A crítica é um espelho da mente de quem a faz, não um retrato da sua alma. Quando alguém te critica, 3 reações são possíveis. A primeira é a mais comum: reagir com dor e raiva. A segunda é se calar, mas guardar mágoa. E a terceira, a mais rara e madura, é usar a crítica como espelho de crescimento.
O sábio não foge da crítica, ele a decifra. Ele pergunta: o que há de verdade aqui que pode me fazer crescer? E depois, o que há aqui que pertence ao outro e não a mim? Esse é o ponto em que a dor se transforma em sabedoria. Você já percebeu que as pessoas mais críticas são geralmente as mais feridas? É uma lei psicológica. Quem não aprendeu a lidar com as próprias dores tende a projetá-las nos outros. A pessoa agressiva muitas vezes está se defendendo de um mundo que ela teme. A pessoa que te diminui tenta se sentir maior. E quem te julga com severidade, normalmente julga a si mesmo em dobro. Por isso, quando alguém te critica, não devolva a mesma energia. Observe. A crítica diz mais sobre o crítico do que sobre o criticado. No entanto, há críticas que escondem tesouros. Nem toda crítica é veneno, algumas são remédio amargo, são aquelas que, ainda que nos incomodem, contêm uma porção de verdade que precisamos encarar. Mas só quem tem um eu forte é capaz de distinguir uma da outra. Como saber se a crítica é justa ou destrutiva? Simples. A crítica construtiva vem acompanhada de intenção, a destrutiva vem acompanhada de ego. A primeira busca te ajudar, a segunda busca te diminuir. E é o seu eu lúcido e desperto quem deve fazer essa triagem emocional. Durante anos atendi pessoas que haviam paralisado seus sonhos por causa de uma frase. Uma professora que ouviu: você não tem didática. Um jovem que escutou: você é preguiçoso. Uma mulher que, após uma decepção amorosa, acreditou que não era suficiente. Essas palavras se transformaram em algemas emocionais. Mas, quando entenderam que essas vozes vinham de fora e que o poder estava dentro, começaram a reescrever suas histórias. Você está deixando que as palavras dos outros definam o seu valor? Se a resposta for sim, saiba, você está entregando o controle da sua mente. E o primeiro passo para retomar é compreender que ninguém te conhece por completo. As pessoas veem fragmentos, partes de quem você é, mas apenas você sente o que existe no seu universo interior. Então, por que permitir que quem te enxerga parcialmente defina a tua totalidade? Dominar a mente diante da crítica é um dos maiores sinais de maturidade emocional. Mas isso não significa se tornar frio ou indiferente. Significa escolher onde investir sua energia. Nem todo comentário merece resposta. E nem toda opinião merece espaço dentro de você. Quando o eu está forte, você aprende a sorrir por dentro e a dizer em silêncio: isso não me pertence. E essa frase é um escudo invisível. Você consegue imaginar a paz que teria se parasse de tentar agradar todo mundo? A necessidade de aprovação é uma prisão disfarçada de gentileza. Nos faz calar o que sentimos, suportar o que não deveríamos e fingir o que não somos. Mas quando você se liberta dela, começa a viver com autenticidade. A autenticidade não é arrogância, é maturidade emocional. Um dos meus pacientes certa vez me disse: doutor, eu me sinto exausto tentando ser aceito, parece que por mais que eu faça nunca é suficiente. E eu respondi: você está tentando comprar com atitudes algo que só poderia nascer da sua própria aceitação. Ele chorou. E naquele dia entendeu que a crítica dos outros dói menos quando a sua própria aceitação cresce. Você tem se aceitado de verdade ou tem se exigido perfeição? A autocrítica exagerada é tão destrutiva quanto o julgamento alheio. Ela cria dentro de nós um tribunal mental que nunca dá trégua. O eu sábio não busca ser perfeito, busca ser consciente. Ele sabe que errar faz parte do processo e que cada erro é um convite para amadurecer. A crítica só te atinge quando encontra eco dentro de ti. Se alguém te chama de algo que você sabe que não é, você simplesmente não se abala. Mas se há uma insegurança interna, a palavra se transforma em dardo. Por isso, fortalecer o eu é fortalecer a imunidade emocional. É como construir uma armadura invisível feita de autoconhecimento e compaixão. Você já percebeu que quem tem paz interior raramente reage? Porque entende que reagir é dar poder ao outro. Enquanto a maioria das pessoas vive em um campo de batalha emocional, quem amadurece escolhe observar. A observação é o primeiro passo da sabedoria. E quando você observa sem reagir, algo extraordinário acontece. A crítica perde o poder. Transformar a crítica em combustível é transformar dor em consciência. É olhar para dentro e dizer: o que posso aprender com isso? É usar as palavras que te feriram como degraus para crescer. Os grandes mestres da história foram criticados,
rejeitados, mal compreendidos, e foi justamente isso que os tornou sábios. A rejeição forjou sua grandeza. Lembre-se, a opinião dos outros é um vento, você decide se constrói um moinho ou um muro. Use o vento a seu favor. Faça das críticas uma força propulsora. Deixe que cada palavra difícil te ensine a amadurecer emocionalmente. E quando um dia alguém te ferir com palavras, não responda com raiva. Respire, observe e diga a si mesmo: essa é a dor do outro falando, não a minha. Esse é o momento em que o eu assume o comando. E o sofrimento perde o poder. A frustração é uma das dores mais silenciosas e ao mesmo tempo mais universais da alma humana. Ela surge quando os nossos planos se quebram, quando o que sonhamos não acontece, quando a vida insiste em dizer não onde colocamos todas as nossas esperanças. E por trás dela existe sempre uma pergunta: como lidar com o que foge do meu controle sem me perder de mim mesmo? Antes de continuar, eu te peço algo importante. Fica comigo até o fim desta parte. Porque se você aprender a transformar as frustrações em força interior, nenhuma decepção, perda ou atraso da vida será capaz de te destruir novamente. Por que sofremos tanto quando as coisas não acontecem do nosso jeito? Porque acreditamos inconscientemente que a vida nos deve algo. Mas a vida não promete cumprir os nossos roteiros. Ela nos convida a crescer através deles. Cada frustração é uma aula disfarçada. Cada não é um redirecionamento silencioso que muitas vezes só compreendemos anos depois. Quando a frustração chega, a mente começa a criar um turbilhão de pensamentos. Não era para ser assim, eu merecia mais, porque justo comigo. Essas frases se tornam sementes de amargura se o eu não assumir o comando. Porque a frustração, quando não é compreendida, se transforma em ressentimento. E o ressentimento é uma prisão emocional. Você já percebeu como a frustração tem o poder de revelar o quanto ainda precisamos amadurecer? Ela mostra o quanto somos reféns do resultado e o quanto esquecemos de valorizar o processo. Queremos controlar tudo, o tempo, as pessoas, as circunstâncias, mas a vida não se submete ao nosso controle, ela se harmoniza com a nossa compreensão. E compreender é o mesmo que amadurecer. Durante anos, atendi pessoas que haviam desistido de seus sonhos porque algo deu errado. Uma mulher que estudou medicina e foi reprovada 3 vezes. Um empresário que perdeu tudo numa crise. Um jovem que foi rejeitado pela pessoa que amava. Todos tinham algo em comum. Estavam presos no passado, tentando entender o porquê das coisas. E eu lhes disse: a dor que você sente não é pelo que perdeu, mas pelo que ainda não aceitou. Aceitar não é se conformar, é se libertar. Você tem dificuldade em aceitar o que não pode mudar? A maioria das pessoas tenta mudar o passado e é por isso que vive exausta, mas o passado não muda, quem muda é o modo como olhamos para ele. A frustração é uma lente. Através dela, você pode ver derrota ou crescimento. A escolha é sua, e essa escolha define o seu destino emocional. O eu maduro entende que a frustração não é o fim, mas um ponto de virada. Ele pergunta: o que posso aprender com isso? Essa simples pergunta transforma a energia da dor em energia de reconstrução. Porque tudo que te fere também pode te ensinar. E quanto maior a decepção, maior o potencial de sabedoria escondido nela. Você já reparou que as pessoas mais fortes são as que mais sofreram? Mas o sofrimento por si só não ensina nada. O que transforma é a reflexão sobre o sofrimento. É quando o eu olha para a dor e diz: isso me aconteceu, mas não me define. Isso doeu, mas me tornou mais consciente. Isso terminou, mas me abriu para o novo. A frustração deixa de ser inimiga quando passa a ser professora. Quando uma porta se fecha, a nossa mente se fixa nela. Mas a sabedoria consiste em perceber as janelas que se abrem silenciosamente ao lado. O problema é que a dor do que se foi nos cega para o que está chegando. Por isso, quando nada sai como você esperava, pare, respire. O universo pode estar apenas te redirecionando para um caminho que você ainda não imaginou. Você já agradeceu por algo que na época te causou dor? Talvez não agora, mas em algum momento da vida você vai perceber que certas frustrações foram, na verdade, livramentos. Aquele emprego que você não conseguiu te protegeu de um ambiente tóxico. Aquela relação que terminou te ensinou sobre amor próprio.
Aquela amizade que se rompeu te mostrou quem realmente caminha ao seu lado. Nada é perdido quando você extrai sentido da dor. O eu sábio não tenta apagar a frustração, ele a transforma em combustível. Ele diz: se a vida me fechou essa porta, é porque algo melhor está sendo preparado. Ele confia no tempo, porque entende que o tempo é o melhor terapeuta. E quem confia no tempo não se desespera com o agora. Aprende a esperar sem paralisar e a recomeçar sem medo. Você tem medo de recomeçar? Muitas pessoas não sofrem pela frustração em si, mas pelo medo de tentar novamente. Elas associam o erro ao fracasso, quando na verdade o erro é o mapa da experiência. Todo grande acerto nasceu de uma série de tentativas frustradas e todo coração maduro aprendeu a reconstruir depois de uma queda. Frustração é o intervalo entre o que esperávamos e o que recebemos. E nesse intervalo nasce o verdadeiro autoconhecimento. É nele que aprendemos sobre paciência, humildade e fé. É nele que descobrimos que a vida não é uma linha reta, é um caminho cheio de curvas que nos ensinam a dirigir com mais consciência. Você consegue imaginar como seria sua vida se cada decepção fosse uma lição e não uma ferida? Você seria mais leve, mais sábio, mais resiliente, porque entenderia que a dor não vem para te destruir, mas para te depurar, e que cada frustração é apenas um convite para despertar o melhor em você. Eu lembro de um homem que me disse: doutor, tudo deu errado, me sinto um fracassado. E eu respondi: o fracasso não é o contrário do sucesso. O fracasso é o laboratório onde o sucesso é lapidado. Ele sorriu e naquele dia começou a reconstruir sua história, um passo de cada vez. Quando nada sai como você esperava, confie. A mente humana se alimenta de controle, mas a alma se alimenta de entrega. E às vezes a entrega é o único caminho para a paz. Entregar não é desistir, é aceitar que o invisível também trabalha a seu favor. É confiar que há sabedoria nos caminhos que ainda não compreende. Você está disposto a confiar na vida mesmo quando ela não te dá respostas? Se estiver, vai descobrir algo extraordinário. A frustração que te quebrou ontem pode ser a força que vai te levantar amanhã. O sofrimento é temporário, mas o aprendizado é eterno. Algumas das maiores batalhas da vida não acontecem fora de nós, mas dentro. Não são travadas com armas, mas com palavras. Não deixam feridas no corpo, mas cicatrizes na alma. E é nessas horas, quando alguém te provoca, te testa ou tenta te ferir, que descobrimos o verdadeiro grau do nosso domínio emocional. Antes de continuar, eu te peço algo simples, mas profundo. Fica comigo até o fim desta parte. Porque se você aprender a reagir com sabedoria, ninguém mais poderá tirar a sua paz, nem com palavras, nem com atitudes. Por que nos desequilibramos tanto quando alguém nos ataca ou provoca? Porque o cérebro emocional reage antes que o eu possa pensar. Nosso sistema nervoso foi projetado biologicamente para sobrevivência, não para serenidade. Então, quando alguém nos fere, o corpo reage como se estivesse em perigo real. O coração acelera, a mente se turva e a lucidez desaparece. Mas o que a vida espera de nós é o contrário. Que diante do caos, sejamos guardiões da nossa própria paz. Você já percebeu que quando reage no impulso quase sempre se arrepende depois? Porque o impulso é o atalho da emoção imatura. Ele nos faz trocar segundos de prazer por dias de culpa. Quem domina o próprio interior sabe que reagir com sabedoria não é fraqueza, é poder. É escolher não ser marionete das circunstâncias. É entender que muitas vezes o silêncio é o mais alto grito da inteligência emocional. Eu costumo dizer que quem te tira do eixo te domina, mas quem escolhe manter o eixo governa o próprio mundo interno. E é isso que o eu faz quando desperta. Ele observa a emoção antes que ela tome o volante. Ele não reprime, mas também não permite que o medo, a raiva ou o orgulho sejam os motoristas da alma. Você sabe o que está por trás de uma provocação? Geralmente dor. Pessoas emocionalmente feridas provocam para se sentir no controle. Querem te tirar da calma porque elas mesmas perderam a delas. Querem te atingir porque não sabem como lidar com o próprio sofrimento. Por isso a melhor resposta ao desequilíbrio alheio é a serenidade. A serenidade desarma o conflito e desestabiliza o provocador porque ele não sabe lutar com quem não reage. Eu lembro de uma paciente que me disse: doutor, toda vez que meu chefe me humilha, eu acabo chorando.
não consigo me defender. E eu perguntei, o que ele quer ao te humilhar? Ela respondeu, me provocar, me desestabilizar. Então eu disse, a partir de hoje, transforme o seu silêncio em poder. Respire, olhe nos olhos e não reaja. Ele vai perceber que não tem mais poder sobre você. Ela tentou e semanas depois me disse, ele parou, perdeu o interesse em me atacar. Porque quando você não reage, o outro perde o controle sobre o seu território emocional. Você tem permitido que o comportamento dos outros determine o seu humor? Se sim, está entregando o controle da sua mente. A sabedoria consiste em compreender que cada um só oferece aquilo que carrega dentro de si. Quem está em paz, transmite paz. Quem está ferido, transmite dor. E quem está vazio, busca preencher o próprio vazio, drenando a energia dos outros. Por isso, não se ofenda, compreenda. Reagir com sabedoria é como segurar uma tocha acesa em meio a uma tempestade. Não é fácil, mas ilumina o caminho. A sabedoria não é ausência de emoção, é presença de consciência. É sentir a raiva sem deixar que ela te domine. É reconhecer a injustiça, mas escolher não se tornar injusto. É saber que o controle sobre o outro é ilusão, mas o controle sobre si mesmo é liberdade. Você já percebeu como reagir mal nos torna parecidos com quem nos feriu? Cada vez que revidamos com agressividade, nos transformamos naquilo que criticamos. E isso é o oposto do amadurecimento emocional. O eu maduro não entra no jogo do outro. Ele entende que paz não é um dom, é uma escolha. E toda escolha consciente exige treino. Treinar a mente é como treinar um músculo. No começo dói, mas com o tempo se fortalece. Cada vez que alguém te provoca e você respira em vez de reagir, o eu cresce. Cada vez que alguém tenta te atingir e você escolhe o silêncio, o eu amadurece. E cada vez que você perdoa em vez de retaliar, o eu se ilumina. Você tem treinado o silêncio como ferramenta de sabedoria? O silêncio não é a ausência de resposta, é a resposta mais alta que a maturidade pode dar. Quando você escolhe o silêncio, você quebra o ciclo da agressão, porque sem reação, o conflito morre por falta de alimento. O silêncio, nesse contexto, é ato de amor próprio, não de covardia. Mas atenção, reagir com sabedoria não é se calar sempre. É saber quando falar e principalmente como falar. A palavra certa, dita com serenidade, tem o poder de mudar destinos, enquanto a palavra impulsiva tem o poder de destruir relações. Por isso, nunca fale para vencer, fale para compreender. Nunca responda para provar, responda para crescer. Você tem usado as suas palavras como pontes ou como armas? Palavras são sementes. Algumas florescem, outras ferem, e o que você planta nos momentos de tensão diz muito sobre quem você é. Por isso, escolha plantar serenidade, mesmo quando o terreno é hostil, porque o que você planta dentro de si é o que cresce fora de você. Eu me lembro de um homem que veio ao consultório revoltado, dizendo: minha ex-mulher faz de tudo para me irritar. E eu lhe perguntei: você quer paz ou quer ter razão? Ele ficou em silêncio. E então respondeu: quero paz. Eu sorri e disse: então escolha o que te leva à paz, mesmo que pareça que está perdendo. Porque às vezes vencer é simplesmente não se deixar ferir. Reagir com sabedoria é arte e disciplina. É escolher o amor em meio ao ódio, a calma em meio à provocação e o perdão em meio à dor. É um ato de coragem diária. E quanto mais você pratica, mais livre se torna. Você quer continuar sendo prisioneiro das reações alheias ou se tornar mestre das suas próprias respostas? A escolha é tua. Todos nós carregamos feridas invisíveis. Algumas vieram da infância, outras nasceram de rejeições, traições ou palavras que nunca deveriam ter sido ditas. Elas não sangram por fora, mas doem por dentro. E o que poucos percebem é que as reações de hoje são muitas vezes ecos dessas feridas não curadas. Antes de continuar, eu te peço, fica comigo até o fim desta parte. Porque se você aprender a curar suas feridas emocionais, nunca mais reagirá com dor e sim com sabedoria. Por que o passado ainda tem tanto poder sobre nós, mesmo quando juramos tê-lo deixado para trás? Porque o cérebro emocional não entende o tempo como o relógio entende. Para ele, o que foi vivido
intensamente ainda está vivo. Cada lembrança dolorosa é como um arquivo aberto que nunca foi encerrado. E toda vez que uma situação atual toca esse arquivo, a dor se reativa mesmo que o cenário seja outro. O primeiro passo para curar uma ferida é reconhecer que ela existe. Negar a dor é como tentar curar uma ferida escondendo-a do sol. Ela precisa ser vista para cicatrizar. E para isso o eu precisa ter coragem de olhar para dentro com compaixão, não com julgamento. Você tem coragem de olhar para o seu passado sem fugir dele? Muitos preferem se distrair, trabalham demais, falam demais, se ocupam demais, mas a distração é apenas uma anestesia emocional temporária. Depois a dor volta e às vezes ainda mais forte. Curar é o oposto, é sentir com consciência sem se afogar. É permitir que o que estava reprimido encontre saída em forma de compreensão. O eu maduro sabe que curar não é esquecer, é ressignificar. É olhar para a ferida e dizer: isso me machucou, mas me ensinou. Isso me quebrou, mas também me reconstruiu. E, acima de tudo, isso me fez mais consciente de quem eu sou. Você já percebeu como o perdão é um dos remédios mais poderosos, mas também um dos mais difíceis de tomar? Porque o perdão não é sobre o outro, é sobre libertar-se da prisão emocional que o outro te deixou. Perdoar não é justificar o que aconteceu, é escolher não carregar mais a dor. É dizer: não deixarei que o passado continue controlando o meu presente. E essa decisão é uma das formas mais elevadas de inteligência emocional. Eu atendi uma vez uma mulher que dizia: doutor, eu nunca vou perdoar meu pai pelo que ele me fez. E eu lhe perguntei: quem sofre mais com isso, você ou ele? Ela respondeu: eu. Então eu disse: perdoar não é absolvê-lo, é se libertar dele. Ela chorou, mas aos poucos começou a compreender que o perdão é o antídoto do ressentimento. E o ressentimento, por mais que pareça justo, é veneno para a alma. Quantas vezes você revisita mentalmente o que te feriu? Cada repetição desse pensamento reforça o circuito da dor no cérebro. Por isso, curar também é aprender a interromper esse ciclo. Quando o pensamento vier, diga a si mesmo: essa história já terminou. Eu escolho seguir. Repetir isso com consciência é como ensinar o cérebro a fechar o arquivo emocional que ficou aberto. O eu é o médico da alma, mas para que ele possa curar precisa de 3 instrumentos: a compreensão, que dissolve o julgamento, a aceitação, que quebra a resistência, e o amor, que restaura o sentido. Sem amor, nenhuma ferida se fecha. E amor, aqui, não é romantismo, é compaixão por si mesmo. Você tem sido compassivo consigo mesmo ou tem se tratado como o seu pior inimigo? A autocompaixão é uma força silenciosa que cura. Ela diz: eu fiz o melhor que pude com o que eu sabia na época. Eu errei, mas continuo digno de amor. Essas frases simples têm o poder de libertar a mente de anos de autocrítica. A maioria das pessoas não precisa de um novo passado, precisa de um novo olhar sobre o passado que teve. Porque o que aconteceu não pode ser mudado, mas o significado que damos a isso pode ser transformado. E essa transformação muda tudo. O corpo relaxa, o coração se abre e a vida volta a fluir. Você já notou como a raiva guardada se transforma em ansiedade e tristeza? Toda emoção reprimida procura um jeito de sair. Se não sai pela compreensão, sai pela dor. É por isso que curar é tão urgente. Não curar é permitir que o passado continue escrevendo o futuro. Mas curar é assumir a caneta e começar um novo capítulo com consciência e amor. Curar as feridas emocionais é um processo, não um milagre instantâneo. Requer paciência, presença e prática. Cada vez que você escolhe não reagir como antes, está cicatrizando. Cada vez que entende em vez de culpar, está se reconstruindo. E cada vez que escolhe o amor em vez da mágoa, está renascendo. Você consegue imaginar como seria viver leve sem o peso das dores antigas? Essa leveza existe. E ela começa quando você decide deixar o passado descansar. O eu desperto não luta contra o que foi ele, honra o que aprendeu. Porque cada lágrima foi um professor disfarçado. E cada perda, uma ponte para uma versão mais consciente de si mesmo. Eu sempre digo: as pessoas mais curadas não são as que nunca sofreram, mas as que transformaram a dor em sabedoria. Elas não esquecem o que viveram, mas não permitem que
o que viveram as defina. Elas se tornaram jardineiras da alma, regam o amor onde antes existia rancor. Você está disposto a se tornar jardineiro da sua própria alma? Se sim, o próximo passo é essencial. Aprender a proteger essa paz recém-curada. Porque curar é uma coisa, preservar o que foi curado é outra. E é sobre isso que falaremos a seguir. Como blindar a sua mente e não permitir que ninguém nunca mais te tire a paz. Blindar a mente não é se fechar para o mundo, é aprender a caminhar por ele sem perder a paz. É compreender que o verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em não permitir que os outros controlem o seu interior. A mente blindada não é fria, ela é consciente. Ela sente, mas não se afoga. Ela observa, mas não reage por impulso. Ela entende que cada provocação é um teste, cada crítica é um espelho e cada frustração é um convite para crescer. Você já imaginou como seria viver sem se abalar com o que os outros fazem ou dizem? Não porque você se tornou insensível, mas porque aprendeu a se compreender. A dor não some, mas perde o poder. As palavras não deixam de vir, mas deixam de ferir. E isso acontece quando o eu desperta e assume seu papel como guardião da mente. O segredo de uma mente blindada é simples, mas profundo. Treinar diariamente o olhar interno. Observar pensamentos sem julgá-los. Respirar antes de responder. Escolher, compreender, em vez de reagir. Esses pequenos gestos criam uma fortaleza invisível que te protege sem te endurecer. Você tem alimentado mais a paz ou a confusão dentro de si? Tudo que você alimenta cresce. Se alimenta o medo te governa. Se alimenta a paz te guia. Por isso, cada pensamento é uma semente. E você é o jardineiro da sua própria mente. A blindagem mental não se constrói fugindo das pessoas, mas educando as emoções diante delas. Porque a sabedoria não está em se isolar, mas em permanecer inteiro mesmo quando o mundo tenta te fragmentar. E isso exige treino, paciência e amor próprio. Quando alguém te ofender, respire e diga a si mesmo: essa dor não é minha. Quando algo não sair como você esperava, lembre, a vida nunca erra o endereço das lições que preciso aprender. E quando sentir vontade de reagir, pergunte: essa reação me aproxima da paz ou do conflito? Essas perguntas simples mudam destinos. Você está pronto para ser o guardião da sua própria paz? Então lembre-se, o domínio emocional não é um dom, é uma decisão diária. É escolher todos os dias ser o autor da sua mente e não o personagem dos dramas alheios. E se um dia a dor bater a sua porta de novo e ela vai bater, apenas sorria com consciência e diga: eu já aprendi a lição. Blindar a mente é isso, viver com leveza, sentir com profundidade e reagir com sabedoria. Porque quem domina a si mesmo não sofre mais com pessoas nem com situações. Vive em paz. E essa é a maior vitória da alma humana.